Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós. Nesse dia 7 de fevereiro de 2024, nessa quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, e a igreja nos apresenta o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23, para a nossa reflexão no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra na pessoa pode torná-la impura? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um tal de Celso Charuri, que nasceu em 1940 e morreu em 1981, dizia: Para construir um mundo melhor, basta seguir o que você já conhece como certo, cumprindo com coragem e acionando a verdade que é a razão de sua vida. Basta seguir o que você já sabe ser certo e não ficar procurando o que é certo para seguir. Um estado de vigilância, sim, vigilância no sentido de não desperdiçar nenhuma experiência. Vigilância para aproveitar o resultado das experiências pelas quais você passa e encontrar nelas o ponto da sabedoria que lá está escrito. Então é muito interessante o ensinamento desse jovem que viveu só 41 anos, de que para fazer um mundo melhor basta você fazer aquilo que você sabe que é certo e não ficar procurando outra coisa que a gente pensa que não sabe, mas a gente sabe que o que é certo, né? A gente sabe que é bom a gente ser educado, a gente sabe que é bom a gente se cuidar, a gente sabe que é bom a gente ter boa convivência, a gente sabe que é bom respeitar o próximo, a gente sabe que é bom rezar, ter uma vida religiosa. Todas as pessoas com um pouco mais de religiosidade, elas conseguem administrar melhor a própria vida. Todos os seres humanos sem nenhuma religiosidade acabam ficando empobrecidos, viu? E vão diminuindo a própria vida. Por isso, a gente, buscando um mundo melhor, a gente vai tentando dar passos para que Deus nos abençoe, nos guie, nos proteja e nos oriente nessa vida nossa. Quando a gente se depara com o Evangelho, Jesus diz algo importante para a multidão. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que está nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No dia de ontem, Jesus foi questionado por que eles não fazem os rituais de purificação. A gente lembra nas bodas de Caná que havia 6 talhas de pedras, 100 litros cada uma, vazia, para os rituais de purificação. E você tinha vários rituais de purificação, modo de lavar copos, vasilhas, lavar pés, lavar mão e tantos outros gestos que eram considerados como gestos para você se tornar puro. E Jesus diz, e os alimentos também, havia alimentos que você não podia comer, como carne de porco, porque você se tornava impuro. Você não podia colocar a mão num doente, você se tornava impuro. Então esse era o princípio religioso, a questão da pureza.
E a pureza você se tornava puro com gestos externos. E aí Jesus faz essa declaração: escutai todos e compreendei, o que o torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus inverte isso. Não é o externo que me faz ser impuro. Não é a carne de porco que me faz ser impuro. Não é o fato de comer sem lavar as mãos que me faz impuro. Mas o que faz a gente ser impuro, ou seja, sujo, nojento, é aquilo que sai do coração. É aquilo que sai de dentro de nós. Aquilo que a gente come vai para o estômago e depois para a fossa. Mas aquilo que sai de dentro de nós é isso que determina se somos bons ou maus, puros ou impuros. É o que há dentro de nós que faz com que a gente se comporte e haja, é que determina se somos ou não somos homens e mulheres da pureza ou não. Apesar que nós não temos essa preocupação de pureza muito, mas é preciso a gente lembrar disso. E Jesus faz um alerta. Depois em casa, Jesus é perguntado: o que você quer dizer com isso? Porque a gente sempre acreditou que comer carne de porco fazia a gente ficar impuro, que comer sem lavar as mãos fazia a gente ficar impuro, que a gente tocar numa pessoa doente, no leproso, fazia a gente ficar impuro. E agora não é isso, não. A impureza não é atos externos, mas a pureza é ato interno, é algo que está dentro de nós. E acaba sendo, por isso que no batismo nós somos ungidos na testa e no peito. Em outras palavras, nós somos a nossa consciência e os nossos sentimentos. Nós somos as nossas emoções e as nossas razões. E é do coração e do cérebro, da testa, da cabeça, que sai quem nós somos. E aí Jesus continua, pois é, e aí Jesus vai dizendo, vai fazendo uma série de atitudes, viu, que determina. Jesus responde aos discípulos: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 13 afirmações. 13 afirmações. E tudo isso são atitudes más, viu? Pois más intenções, imoralidade, roubos, assassinos, são sempre atitudes de maldade, comportamento maldoso. Essas 13 afirmações, 13 referências, nos leva que é o modo do ser humano agir, e todas elas ligadas ao próximo. Você rouba alguém, você tem inveja de alguém, você calunia alguém, você tem orgulho porque você se acha melhor do que alguém, você tem falta de juízo, se comportando mal, você mata alguém, você tem atitude de imoralidade, você comete adultério porque você traiu alguém, você tem ambições desmedidas porque você quer ser melhor do que todo mundo. Então Jesus agora faz uma outra reflexão. Dentro do contexto religioso em que você é puro ou impuro com base no modo que você lava o copo, lava uma vasilha ou come um tipo de carne, ou em determinado dia você faz certas coisas, Jesus agora nos leva a uma outra referência. O que determina que eu sou impuro são as minhas atitudes de maldade ou não diante do outro. Diante do outro. Então é uma outra referência. O que determina se eu sou pecador ou não é o fato de eu ir ou não ir na missa, mas o que eu faço com o próximo. O que determina se eu sou um pecador ou não é o fato de rezar ou não rezar, acreditar ou não acreditar em Deus, mas é o que eu faço com o próximo, principalmente o próximo menor do que eles. Por isso Jesus muda a perspectiva e o olhar sobre essa questão da pureza, colocando que é o meu comportamento, o meu agir, as minhas atitudes e os meus gestos diante do outro, se são bons ou maus, que determina se eu sou puro ou impuro, se eu sou ou não sou um pecador. Que Deus nos abençoe e nos livre dessas 13 palavras que Ele acaba de dizer e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço e até mais.